paz de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes, trazendo aqui mais uma parte de EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos ainda com as duas revistas, a revista da CPAD e a revista da Betel. Vamos aqui mostrar os assuntos que vão ser então estudados nesse próximo domingo, dia 14 de janeiro. A primeira revista, a CPAD, vem trazendo nesse trimestre o corpo de Cristo. Esse é o assunto que vai estar sendo estudado pela CPAD nesse primeiro trimestre de 2024. O corpo de Cristo, então, vem trazendo a origem, a natureza, a vocação da igreja no mundo. O domingo passado que foi tratado sobre a origem da igreja dentro do contexto bíblico. E agora, então, nesse próximo domingo, que vai ser tratado sobre as imagens bíblicas da igreja. Como que o corpo de Cristo é representado pelas imagens dentro da Bíblia. Esse, então, vai ser o assunto que vai ser tratado e, com certeza, você vai estar ali na escola dominical estudando. Primeiro, é bom, então, você pegar a sua revista, estudar em casa para chegar ali para contribuir com o professor que vai estar ensinando, então, sobre esse assunto no próximo domingo. O bom estudante é aquele que pega desde a segunda e vai até a sexta-feira, então já aproveitando que a revista está trazendo aqui com as leituras diárias de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado, obviamente, domingo, tem ali já o textual e a verdade prática que vai estar sendo ensinado dentro da classe de aula. Agora, então, na segunda-feira tem a leitura aos 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, a igreja retratada como virgem pura. Então você pode pegar ali todo o contexto ali, em 2 Coríntios está estudando sobre a igreja retratada como virgem pura. Na terça-feira, traz de 1 Pedro 5:2 a igreja como o rebanho de Deus. Essas são imagens que estão sendo retratadas dentro da lição. Então, desde a segunda até o sábado, você já tem aí todo o contexto. Na quarta-feira, ainda continuando em 1 Pedro, agora no capítulo 2, versículo 9, a igreja como o sacerdócio real. Outra imagem também retratada dentro da lição. Na quinta, você pula então para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a igreja como santuário de Deus. Sexta-feira, 1 Timóteo 3,15, a igreja como a casa de Deus. E sábado, então, ainda, voltando então para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, a igreja constituída como o corpo de Cristo. São então versículos que estão ali dentro do contexto das lições, da lição que vai ser estudada no domingo, aqui trazendo já as imagens retratadas dentro da Bíblia, nesses versículos aqui da sua leitura diária. Agora, o texto áureo, que obviamente vai ser lido aí no domingo pelo professor e por toda a classe, está registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o que nós somos, a igreja, então, sendo retratada por imagens dentro da Bíblia. A verdade prática, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. E a leitura bíblica em classe da revista CPAD está registrada no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 32, e depois 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Diz assim: vós, marido, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também será a igreja. Porque são membros do seu corpo, hoje deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unir a sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 1 Pedro 2, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Dentro então dessa leitura bíblica em classe aqui temos algumas figuras que é para um melhor entendimento de nós como seres humanos, e podemos então entender esse relacionamento de Deus com a igreja. Esse é o corpo de Cristo, agora aqui com imagens que são retratadas esse relacionamento. No primeiro tópico temos então as imagens que descrevem um relacionamento. Relacionamento, como essas imagens descrevem nós com relacionamento com Deus. A primeira é a noiva de Cristo. Agora, como nós estamos sendo preparados, assim como uma noiva é preparada para encontrar-se com o noivo.
Então aqui está a retratação, aqui descrevendo o relacionamento da igreja com Cristo como a noiva de Cristo. No segundo subtópico, a esposa de Cristo. Agora, depois de preparada, agora se unir os dois em um só, que será uma só carne. Aqui é o entendimento para que nós possamos entender esse relacionamento, assim como o relacionamento de um esposo com a esposa, agora o relacionamento da esposa da igreja como esposa com Cristo, que agora vira o esposo. E depois, o terceiro relacionamento é o rebanho de Deus. Agora nós temos Cristo como o pastor, o sumo pastor, o verdadeiro pastor, e nós como ovelhas, aquele que nós seguimos. Esse é o relacionamento, então, as imagens descrevendo um relacionamento da igreja com Cristo Jesus. O segundo tópico tem as imagens que descrevem função. Então, se as primeiras imagens descrevem um relacionamento, agora nós temos, então, o segundo tópico mostrando as imagens que descrevem a função do corpo, a função da igreja de Cristo. O primeiro subtópico diz: nós somos a geração eleita. Nós somos uma geração que foi eleita para servir a Cristo. Essa é a nossa função, servir a Cristo como geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Não é agora somente o pastor, não existe somente um sacerdócio. Todos nós que somos servos de Deus, nós somos sacerdócio real. Todos nós somos separados para sermos sacerdotes, ou seja, nós podemos chegar até direto a Deus. Não precisa agora nós irmos para o sacerdote, que ele vai entregar, mostrar, pedir perdão pelos nossos pecados a Deus. Nós mesmos podemos fazer isso porque nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa. Então agora nós somos santificados, somos todos irmãos de uma mesma nação, a nação cujo Deus é o Senhor. Essa é a nossa função e nós somos um povo adquirido. Deus, ou Jesus, que é Deus agora, desceu ao mundo, se entregou por nós e nos adquiriu, nos comprou com preço de sangue. Essa é a função da igreja. As imagens descrevendo função agora no tópico 2, no subtópico 2 agora, o corpo de Cristo. Deus é a cabeça. Nós todos somos um corpo. Todos nós somos um corpo, não podemos esquecer isso. Não importa se um é um dedo, não importa se um é uma mão, não importa se um é um pé, não importa se um é um rim. O importante é que todos fazemos parte de um mesmo corpo. Se um sofre, o outro também sofre. Essa é a função da igreja, essa função do corpo de Cristo. Aqui as imagens descrevendo essa função. E no terceiro tópico e último tem as imagens que descrevem habitação. Se no primeiro as imagens estão descrevendo um relacionamento, no segundo vem as imagens descrevendo a função, e agora no último então vem as imagens descrevendo a igreja como a habitação de Deus. O primeiro subtópico mostra que nós somos santuário de Deus. E o que é um santuário? É isso que você vai ver então e aprender no primeiro subtópico. Santuário, aonde deve existir santificação para que nós podemos apresentar-nos santo diante de Deus. Essa é a habitação de Deus, nosso corpo como habitação de Deus, agora mostrando, sendo descrito como um santuário. Nós somos casa de Deus. Casa por quê? Porque Deus habita em nós. Primeiro, santuário tem que estar santificado. Agora, nós somos casa de Deus porque nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. E o terceiro, o privilégio de ser igreja, eclesia, reunião. Nós reunimos, nós temos esse privilégio de reunirmos-nos para adorar a Deus. Essa é a habitação. Agora, as imagens descrevendo a habitação de Deus. Eu espero que você, então, tenha uma boa aula nesse domingo, que você aprenda bastante, mas, de novo, lembrando, vale a pena você pegue a sua revista, estude para que você possa contribuir com cada um que ela está. Se cada um fizer a sua parte, obviamente, a escola vai ser excelente e o Espírito Santo vai operar na vida de cada um. Boa aula para todos aqueles que estão indo à escola dominical e acompanhando a revista da CPAD. E para os estudantes da revista Betel Dominical Adultos, então, estamos falando sobre família, um projeto de Deus, mudando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Essa é a revista desse primeiro semestre de 2024 para todos os usuários da revista Betel Dominical. Então, obviamente, tivemos na primeira aula o projeto estrutural da família, essa foi a lição 1. Agora, para domingo, dia 14, vamos ter então a lição 2, namoro, noivado e casamento. Isso aqui é parte da família. Como que começa? Começa com o namoro. Obviamente, estamos falando sobre a nossa cultura ocidental. Começa então com o namoro, o noivado e depois o casamento.
E o textuário está registrado, então, em Provérbios capítulo 18, versículo 22, que diz: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Esse é o textuário que vai estar ali sendo trazido também pelo professor da revista Betel nesse próximo domingo, dia 14 de janeiro. A verdade aplicada diz: dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para vivenciarmos o namoro, noivado e casamento para a glória de Deus. Tem que ser feito para a glória de Deus. E se é feito para a glória de Deus, temos que ser dependentes da luz da palavra de Deus, porque somos servos de Deus. A lição aqui vem mostrar que o namoro é fase do conhecimento. O namoro serve para isso. Destacar que o noivado é a fase do planejamento. Então, primeiro vem o conhecimento, agora o planejamento. E o terceiro, ressaltar que o casamento não pode ser experimental, como nós estamos vivenciando nesses últimos dias que está acontecendo na Terra. Eu vou casar, então se não der certo eu largo e caso com outra pessoa. Não é para isso, e isso está sendo ressaltado dentro dessa revista, especificamente dentro dessa lição desse próximo domingo. Os textos de referência, então, temos três aqui. Primeiro, Deuteronômio capítulo 20, versículo 7 diz: e qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu, vai, tome e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 e 9, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido, mas não podem conter-se caso, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Tessalonicenses 4, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. São todos os textos de referências aqui, então, que vai ser trazido também no próximo domingo. Mas, obviamente, assim como outras revistas, também temos as leituras complementares, que começa na segunda, que foi o primeiro dia, depois do final de semana, domingo. O primeiro dia da semana é domingo, tá? Mas o primeiro dia útil é a segunda-feira, então domingo você tem a escola dominical, na segunda-feira você já começa a estudar a lição do próximo domingo. Então você pode pegar a sua revista, vai ali e checa, ok, qual que é a leitura complementar que vai cair na próxima lição. Estamos aqui então na segunda-feira, Gênesis 2, 18. Deus viu que não era bom o homem estar só, a família aí sendo instituída. Terça-feira, Eclesiastes 9:9, desfrutar a vida com a sua mulher. Quarta-feira, Amós 3:3, o acordo é indispensável no casamento. Quinta, Mateus 19:6, o casamento não é experimental, está ali em Mateus 19:6 claramente. Sexta-feira, Mateus 19:8, a falta de perdão mostra dureza de coração. Sábado, 1 Coríntios 13:5, o amor não se porta levianamente. E, obviamente, domingo você tem a escola dominical, onde vai estar trazendo o texto principal da revista Betel. O esboço da lição, então, traz aqui 3 tópicos, divididos em alguns subtópicos. O primeiro tópico, o namoro cristão. Como é o namoro cristão? A revista Betel aqui traz assuntos muito interessantes sobre isso, principalmente para quem ainda não casou, então, e também para quem tem filhos que está próximo ao casamento, mostra aqui o namoro cristão. O primeiro, como é? Ou qual é o conceito do namoro cristão? É diferente do namoro do mundo, está aqui então mostrado e explicado dentro do primeiro subtópico, do primeiro tópico dessa lição 2. O segundo subtópico diz: quando se deve começar o namoro? Quando é que começa o namoro? Então você tem que saber quando o namoro está iniciando, e obviamente agora mostra que os pais devem estar atentos, assim como os filhos que estão começando o namoro devem vir para os pais pedir autorização. Isso está também mostrando no subtópico 3, o namoro escondido a prolongado. Não pode ser escondido também, como não pode ser prolongado, porque obviamente tudo que vai aos extremos trazem consequências mais sérias. O segundo subtópico traz o noivado cristão. O segundo tópico, o noivado cristão. Aí tem também 3 subtópicos. O primeiro, o noivado é a fase do planejamento. Então, se o primeiro tópico traz sobre o namoro cristão, agora o segundo tópico está trazendo sobre o noivado. Passou a fase do namoro, já terminou o namoro, conheceu, agora vai para a fase do planejamento. O noivado é essa fase, é a fase do planejamento. Como que vai ser? O que nós vamos fazer? Então, tudo isso tem que ser conversado, tem que ser planejado. Essa parte é a parte do noivado. O segundo subtópico traz a compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. Isso aqui é muito importante. Lembrando que as pessoas estão vindo de lares diferentes, criações diferentes, então cada um está trazendo uma bagagem diferente. É como vai uma viagem.
cada pessoa leva a sua própria mala. Então, no casamento é da mesma forma, cada um vem trazendo os seus problemas e agora cada um dos cônjuges tem que ter essa compreensão de que cada pessoa, a outra pessoa está trazendo a sua própria bagagem, eu estou levando a minha própria bagagem, então tem que ter essa compreensão e conscientização. E o terceiro subtópico diz a consciência de que está começando uma nova família. Uma nova família. Aquele ditado de que quem casa com uma pessoa está casando com a família da outra pessoa é totalmente incorreta em relação à palavra de Deus. Você está começando uma nova família. Você e sua esposa agora são uma família nova. Então tudo ali começa com vocês dois. E o casamento cristão, como é que ele tem que ser? Mostrando aqui então dentro do último tópico, e o primeiro subtópico diz: o casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela cabeça dos outros. Então agora, eu não sou uma pessoa sozinha, não sou somente eu, é um casal. Eu não posso ir somente pela minha própria cabeça, como também não posso ir pela cabeça dos outros. Então, há sempre murmurinhos, há sempre conselhos. Conselho, ok, você pode ouvir, mas não obrigatoriamente seguir. Você não pode ir pela cabeça dos outros. Tem que ser vocês dois como cristãos agora casados, ok? Como casados cristãos que devem conversar e ver como vocês vão levar a sua vida. É isso que mostra aqui nesse primeiro subtópico do tópico 3 da revista Betel. Os cônjuges precisam saber que eles representam um tesouro um para com o outro. Isso aqui agora é o segundo subtópico. Cada um agora é um tesouro para o outro cônjuge. Você tem que cuidar bem desse tesouro para que não possa ser roubado. Então agora, essa pessoa se tornou a pessoa mais importante da sua vida. Não é aquele que está lá fora, e sim aquele que está do seu lado. É isso que mostra agora e vai ser ensinado nesse próximo domingo no segundo subtópico. E o terceiro subtópico diz: o casal cristão precisa dar bom exemplo da união conjugal. Diferente do mundo agora, tem que ser mostrado não somente fora para os outros ver, mas obviamente dentro do próprio lar, é onde tudo começa dentro do próprio lar, agora mostrando então, sendo mostrado nesse último subtópico. Espero que você tenha uma boa lição. A todos os estudantes da revista Betel, que Deus ilumine, que você possa estar aprendendo, e você obviamente possa estar lendo a revista e contribuindo também na classe desse próximo domingo. Tenha uma boa lição e Deus te abençoe. Ainda não temos em mãos as outras revistas, esperamos que ainda esse mês, se Deus quiser, nós vamos estar aqui fazendo o esboço também das outras revistas, obviamente da Escola Dominical. Essa é parte da EBD, Escola Dominical, para todos os lares, não importa a denominação, é muito importante que haja uma escola bíblica dominical. É um dia onde muitas pessoas não trabalham, então tirar esse dia para estudar a palavra de Deus em conjunto com a família e, obviamente, em conjunto com a igreja, melhor ainda. Vamos aqui estar fazendo todo o possível para trazer outras revistas para todos os que estão de todas as denominações e que Deus possa estar nos abençoando e possamos estar aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Fiquem com Deus, tenham uma ótima lição nesse próximo domingo. Deus te abençoe e até a próxima.